Bem-vindos então à nossa 13ª aula do nosso curso de filosofia, onde então hoje vamos estudar um pouco sobre os predicáveis de Porfírio, que é uma introdução à lógica aristotélica. Os predicáveis noção. O conceito universal é aquele que se identifica univocamente com todos os seus inferiores. Assim, a animalidade, conceito universal, é atribuída a todos os homens, todos os cães, etc. Esta atribuição, porém, pode fazer-se diversamente, ou seja, segundo 5 modos. Digamos, por exemplo, que Pedro é homem, é animal e é racional. Estes 3 predicados pertencem à essência de Pedro, mas o primeiro, homem, designa a essência completa. Os 2 outros designam uma parte apenas da essência. A animalidade significa a parte inferior, menos perfeita, comum a outros seres. A racionalidade significa a parte mais perfeita, que distingue dos outros viventes o homem. Acrescentemos, Pedro é livre, Pedro é músico. Estes 2 predicados convêm a Pedro, mas não pertencem à essência de Pedro. A liberdade ainda guarda um liame necessário com a essência de Pedro, mas o ser músico é totalmente indiferente ao conceito de homem, pois há homens no sentido pleno da palavra que não são músicos. Assim então chegamos à noção de predicáveis. Chama-se predicável a maneira como um conceito unívoco pode ser atribuído a um sujeito. Os 5 modos que acabamos de analisar constituem, respectivamente, a espécie, o gênero, a diferença específica, o próprio e o acidente. Vejamos mais precisamente o que é cada um destes predicáveis, o que cada um deles querem dizer. A espécie é o universal, que pode ser atribuído designando a essência completa. Assim, a humanidade é a espécie de Pedro e Paulo. O gênero é o universal, que pode ser atribuído designando a essência incompleta, comum a várias espécies. Assim, a animalidade é o gênero para o homem, o cão, o pássaro, etc. A diferença específica é o universal, que pode ser atribuído designando uma nota essencial característica de uma espécie. Assim, a racionalidade é a diferença específica que faz do gênero animal vivente a espécie homem. Com efeito, o homem é um vivente que tem a nota de racionalidade e esta que diferencia o homem especificamente dos outros animais ou viventes. O próprio é o universal, que designa uma nota ligada necessariamente a uma essência precisa, a ponto que tal nota própria convém somente a tal essência e lhe convém sempre em toda a parte. Exemplos: a liberdade de arbítrio e a risibilidade. Para a essência do homem, a quantidade para todo e qualquer corpo. O acidente é universal atribuído a um sujeito, de modo contingente ou de modo tal que também poderia não lhe ser atribuído, sem que lhe faltasse algo de essencial ou de próprio a esse sujeito. É indiferente ao sujeito, podendo estar-lhe presente ou ausente. Tal é o ser músico, o ser cientista, o esportista em relação a Pedro, Tiago, etc. Quanto ao sujeito ao qual são atribuídos todos os predicáveis, não é universal, mas um indivíduo. Etimologicamente falando, indivíduo é o que não pode ser dividido. No plano da lógica, indivíduo é o que só pode convir ou ser atribuído a um só. É o inferior, o que está abaixo de todos os universais e não tem nenhum inferior ao qual possa ser atribuído. A individualidade é uma propriedade que convém a todos os indivíduos por analogia de proporcionalidade própria. Com efeito, como esta rosa é individual dentro do gênero vivente, vegetativo, este cão é indivíduo dentro do gênero vivente sensitivo e Paulo é indivíduo dentro do gênero vivente intelectivo, guardadas as proporções. O filósofo grego Porfírio, neoplatônico,
autor da famosa obra de lógica intitulada Isagoge, que quer dizer introdução, que é a introdução ao livro das categorias de Aristóteles, elaborou um gráfico no qual apresenta os diversos universais, gêneros, espécies e diferenças que se podem predicar, apregoar, desde o gênero supremo até o indivíduo, que ficou conhecida como a árvore de Porfírio. A partir da substância corpórea até o homem, encontramos uma série de perfeições concatenadas. Com efeito, o gênero corpóreo se divide em duas espécies, vivente e não vivente. A espécie vivente, por sua vez, divide-se em dotados de conhecimento e irracionais. Nessa série há um gênero supremo, a substância corpórea, acima da qual não existe gênero de extensão mais ampla. Existem também espécies ínfimas, homem, cavalo, rosa, etc., que na sua extensão só contém indivíduos da mesma espécie. Entre os dois extremos escalonam-se gênero supremo, gênero subalterno e espécies intermediárias entre gêneros e espécies que formam o tronco da árvore, que existem as diferenças específicas que constituem os ramos da árvore. Notemos que para certos indivíduos se podem contar vários degraus, desde o gênero supremo até o indivíduo. São chamados gênero subalterno e gênero ínfimo, espécie suprema, subalterna e espécie ínfima. De degrau para outro, porém, há uma característica nova que se convencionou chamar diferença. A penúltima diferença é dita diferença específica. Toda definição se faz indicando-se o gênero próximo e a diferença específica do definido. Há de ser sempre unívoca. Dito então isto, nós podemos então passar então ao estudo dos predicamentos ou das categorias de Aristóteles, iniciando assim então o estudo sobre a lógica aristotélica. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.